Bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer hoje, dia 6 de janeiro. Tradicionalmente nós celebramos o dia de Reis. E hoje minha reflexão vai ser sobre isso, né? Sobre a missa da Vigília de Reis. Olhar hoje para a nossa vida, para a nossa história e saber que diante deste caminho da manifestação do amor de Deus, da Epifania, ou seja, esse olhar de Deus para a nossa humanidade, hoje, né, vemos que os magos chegam a Jerusalém e eles vão ao encontro de Jesus para adorá-lo, para oferecer ouro, incenso e mirra ao Senhor Jesus. Mas eles vêm do Oriente para adorar Jesus. Aqui nós vemos aqui a nossa dimensão de saber que existe um rei que vem governar nossa vida, governar nossa história, transformar a nossa vida. E Herodes manda chamar em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente de tudo, né? Ou seja, especulou tudo sobre os magos, quando a estrela tinha aparecido, e pediu para eles irem a Belém, procurar o menino, e depois voltar para quê? Para dizer a Herodes onde estava o menino, porque Herodes também queria adorá-lo. Queria adorá-lo nada, queria o quê? Queria acabar com a vida do menino, porque ele deixou ser iludido pelo poder, né? E um outro rei que chega na humanidade, para ele seria um fracasso. Só que as coisas de Deus é diferente. Primeiramente, ao verem a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Primeiramente, saber, será que a minha busca, meu encontro com o Senhor Deus me traz alegria? É importante isso. Eu preciso, para as coisas de Deus, sentir alegria. Em tudo o que eu realizar para Deus, eu tenho que ter alegria. Se eu não tiver o sentimento da alegria, não adianta, de nada me adianta. Então, olhar com ternura, né? E sentir-se. Será que esse sentimento, estar com Cristo, me gera alegria? Se não gera, por quê? Alguma coisa está o quê? Ocupando o lugar de Jesus na minha vida e na minha história. Depois eles foram o quê? Entraram, viram o menino, ajoelharam diante de Deus, abriram seus cofres e ofereceram seus presentes. Deus não quer o ouro, o incenso, a mirra. Deus quer o seu coração. O que nós podemos oferecer para Deus é o nosso coração, o nosso melhor. Né? Os magos ofereceriam o que eles tinham. Mas nós temos a graça de olharmos para a nossa vida, para a nossa história e oferecer o quê? O nosso coração, o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. Nós temos que oferecer a Deus o melhor que nós pudermos. Né? Por causa do qual sentimento que precede o sentimento da alegria. Né? O sentimento da alegria precede depois a qualquer ação. Quem é feliz, quem é alegre pelas coisas de Deus, ele sabe o valor que ele pode contribuir para Deus por causa da alegria. Pode ver que um sentimento de alegria diante de uma situação, diante de algo que você vê, de algo que você quer adquirir, vem esse sentimento, você não importa, não vai se importar depois, muitas vezes, com o que virá, porque aquele sentimento trouxe para ti algo diferente. E assim é a nossa vida como cristão. Jesus precisa trazer algo diferenciado em nossa vida, em nossa história. E esse diferente de Jesus, o quê? É esta alegria, né? Estar com esse Deus. E depois, né, de encontrar com Jesus, buscar Jesus, deixar-se orientar pela estrela, dar os seus presentes, eles se tornam por um outro caminho. Por quê? Porque eles foram avisados em sonhos para não voltar para Herodes. Quem encontra Jesus, que é essa alegria, quem dá o seu melhor para Jesus, não volta para trás. O caminho que é dado com Cristo não é o caminho de passado. Por isso que a nossa vida em Deus, a gente jamais deve retornar ao passado, porque Deus é presente em nossa vida. Então Jesus é o Senhor da nossa vida. Então se nós quisermos realizar tudo em nossa vida, em nossa história, nós temos que ter essa alegria, oferecer o nosso melhor a Deus e saber que nós não podemos voltar para trás. Depois que nós encontramos o nosso tesouro, que é o próprio Jesus, a vida passada fica de lado. A história passada fica de lado. Por quê? Porque a nossa alegria consiste em estar em Deus. Eu convido você a refletir isso. Será que eu tenho essa alegria pelas coisas de Jesus? Eu sinto alegria toda vez que eu vou na missa escutar a sua palavra, eu quero te... O meu sentimento é de alegria ou de obrigação? Pergunta, é importante isso, né? Porque muitos não vão na missa por causa da alegria, porque eu tenho que ir. Não, tenta descobrir esse sentimento e você vai ver como as coisas vão melhorar na sua vida e na sua história.
perguntar isso, perceber isso na sua vida. Agora, todas as vezes que nós buscamos Jesus na Eucaristia, na palavra, a gente sempre vai mudar de direção. Por quê? Porque Deus manifesta aqui o seu amor para nós. Então, não tem como nós voltarmos a Herodes, voltarmos ao passado, voltarmos à tristeza ou ao perigo. Não. Quem encontra Jesus jamais volta ao passado. E muitas coisas acontecem em nossas vidas porque nós queremos Deus, buscamos em Deus, mas a gente não consegue voltar. A gente não consegue olhar para trás com um olhar diferente. A gente quer voltar a mesma vida, voltar a ter os mesmos sentidos, não adianta. Quem encontra Jesus sempre faz um caminho diferente. Todas as vezes que nós buscamos Jesus, nós caminhamos diferentemente. Com alegria, com gratuidade e sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Então, quem encontra Jesus não volta para trás. Né? Passado não é referência. Eu convido você a meditar sobre isso. Será que eu sou alegre? Será que eu encontrei o sentido da minha vida em Jesus Cristo? Eu dei para Ele meu coração? E será que eu consegui deixar o meu caminho para trás do passado para fazer um novo caminho com Deus? Pergunte-se. Isso é muito importante na vida cristã. Um bom ensaio do dia, que Deus abençoe você.